Está no ar o programa Questão Saúde. Aqui você esclarece suas dúvidas sobre doenças e questões relacionadas à saúde, sempre com um profissional da área. Hoje o assunto do programa é o do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, um transtorno caracterizado por sintomas como desatenção, inquietude e impulsividade. Quem está conosco no programa para falar sobre esse assunto é a psicóloga Fernanda Beltrame. Bem-vinda ao programa, Fernanda. Vamos assistir agora o depoimento de uma professora de ensino fundamental, Patrícia Flores, para saber o que ela pensa sobre o tema. A hora do recreio é um dos momentos mais esperados das crianças que estão na escola. Durante este período, eles brincam e se distraem. Entretanto, os professores devem estar atentos para que essa distração não venha para a sala de aula. Eu vejo o seguinte, se fala muito em déficit de atenção, né? E, na verdade, o déficit de atenção ele tem que ser comprovado por uma equipe, né, multidisciplinar, enfim. Mas eu acredito que, hoje em dia, o que há mais não é déficit de atenção, é desatenção. Crianças desatentas, crianças que não se concentram, falta, né, de concentração, falta até de limites em casa, crianças que vêm para a escola para brincar, para fazer o que pensam, o que querem. Então, mas isso existe muito, né? Numa turma de 25 alunos, uns 10 alunos com certeza apresentam esses sintomas de desatenção, eu diria, porque o déficit de atenção tem que ser comprovado por um profissional, né, competente. E por que tu acha que elas são desatentas? A que tu atribui isso? Olha, até eu atribuo assim, de repente, a forma como muitas atividades que são trabalhadas como jogos, atividades, eles encaram numa boa. Agora, se eles têm que sentar, copiar, se concentrar, fazer alguma atividade mais lenta, eles não têm a mesma concentração. Acho que em função de tudo que eles vivem, da internet, né, rede social, enfim, computador, são crianças muito ativas, que sabem de tudo e convivem muito com adultos também. Então, na hora de estar em sala de aula, eles não têm concentração. Eu acredito que seja esse um dos fatores. Fernanda, a gente viu a professora falando, então, que é uma coisa bem comum dentro dos colégios, alunos desatentos, mas até que ponto uma criança de ser desatenta, às vezes mais impulsiva, é uma coisa normal e quando chega a hora de procurar um profissional? A primeira coisa que a gente tem que analisar é se essa criança está tendo prejuízo, seja social, seja familiar, seja escolar. A criança que tem, digamos, uma preguiça, que muita gente confunde a preguiça com o TDAH, ela vai fazer o que ela gosta e, logicamente, não vai fazer o que ela não gosta. A criança que tem o TDAH, ela não vai conseguir nem fazer o que ela gosta. Vai exigir muita atenção, muito esforço para ela conseguir fazer alguma coisa. Ela não vai conseguir obedecer regras de um jogo, por exemplo, quando criança. Ela não consegue copiar, ela não consegue ficar na frente da TV assistindo um desenho. Então, tem coisas que, por mais que ela goste, ela não vai conseguir fazer. E esse prejuízo que ocasiona na criança tem que ser de, no mínimo, 6 meses para considerar o TDAH. E é por isso, como tu falaste, né, às vezes a criança tem uma preguiça, às vezes quando a criança não tem a preguiça também, esse transtorno pode ser confundido por uma preguiça, uma má vontade, as pessoas ainda têm um pouco de preconceito, de achar que não existe, talvez. Tem, que é má vontade, TDAH não existe a preguiça, é culpa dos pais, é falta de limite, que os pais não estão dando limite às crianças, e a criança ela vai introjetando isso. Daí ela cresce com uma baixa autoestima. Geralmente a criança é rotulada o diabinho, o capetinha, o preguiçoso, cabeça nas nuvens, vivendo no mundo da lua. E a criança vai crescendo com isso, vai batendo de frente na autoestima que vai baixando, a criança vai ficando insegura, porque ela vê que algumas coisas ela não consegue. E ela vê que é ela que não consegue, por mais que ela tente. E o meio ainda influencia isso. E se não for tratado quando criança, essa doença esse transtorno pode ser levado até a vida adulta? Pode ser levado até a vida adulta. É mais comum acontecer em crianças. Conforme vai crescendo, vai atenuando um pouco, mas pode levar até a vida adulta. Que consequências vai ter na vida adulta? Tu vai fazer um vestibular, talvez tu não consiga passar, tu não tem aquela disciplina para estudar. Sem a Ritalina, que é o medicamento usado, tu não vai conseguir sentar, te concentrar e estudar. Tu vai, por exemplo, trocar de cursos várias vezes, tu não vai estar satisfeito com o que tu faz. Quando tu for um profissional, tu não vai conseguir trabalhar direito também.
tu vai ficar perdido, vai ficar bagunçado, desorganizado. Pode ocorrer também, hoje está sendo bastante comentado, a questão da dependência química juntamente com o TDAH, que já foi comprovado cientificamente, que pessoas que têm o TDAH têm uma probabilidade maior de ser dependente químico, até pela própria questão que a droga vai te oferecer coisas que tu não tá achando. Tu é inseguro, tu tem autoestima baixa, tu vai pra droga, tu te sente super poderoso. E a partir de que momento, então, os pais e os professores também devem estar atentos para ver esses sintomas começarem a se manifestar? Os sintomas começam a se manifestar desde bebê. Tu já vê que aquela criança é um pouco mais agitada, ela é um pouco diferente das demais. Mas só pode ser diagnosticado mesmo a partir dos 7 anos, que é quando já tem uma maturação cerebral e a criança entra na idade escolar também. Tem que observar a criança como que ela é em casa, como que ela é com os amiguinhos, como que ela é nas brincadeiras, como que ela é na escola. A criança que tem TDAH com hiperatividade predominante, ela não vai conseguir esperar a vez dela numa brincadeira. A que tem desatenção predominante vai perder brinquedos, vai perder objetos com frequência. É comum a criança não esperar alguém terminar a pergunta e ela já se precipitar para responder. Então, são pequenas coisinhas que os pais podem ir notando e os professores também. Bom, a gente faz um breve intervalo. No próximo bloco, saiba mais sobre o transtorno da déficit de atenção e hiperatividade. Não saia daí. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Estamos de volta com a psicóloga Fernanda Beltrame, que vai nos falar mais sobre o diagnóstico e o tratamento correto do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Fernanda, então a gente falou, né, já muito sobre a desatenção e a hiperatividade. Esses podem ser também, eles podem ser diferenciados, tu ter só a déficit de atenção ou tu ter só a hiperatividade. Esse transtorno, então, se caracterizaria por serem os dois juntos? Pode, tem os 3 tipos. Primeiro, o tipo desatento, que vai predominar os sintomas da desatenção. O tipo hiperativo, que vai predominar os sintomas da hiperatividade. E o tipo combinado, que tu vai ter a desatenção e a hiperatividade juntos. E esse transtorno, ele é um transtorno que ele sempre existiu ou ele é mais, digamos assim, dos nossos tempos? Ele pode ter desencadeado por algum fator? Eu acredito que ele sempre existiu, porém, com a questão do estresse, do corre-corre do dia a dia, toda essa função, ele pode estar sendo mais focado agora, mais explorado agora. Ele é comum hoje, ele é considerado um É transtorno muito comum. Se tu for ver nas escolas, numa turma de 30 alunos, 5 ou 10 são caracterizados com TDAH, isso pelos professores. Se tu for fazer uma análise, 1 ou 2. E como fazer o tratamento, então? O tratamento, quem está apto para fazer o diagnóstico primeiro é o neurologista, o psiquiatra e o psicólogo. Essa equipe que trabalha junto com o paciente com TDAH. Como que é feito o tratamento? Eu trabalho pela linha cognitivo-comportamental, que é uma linha bem mais rápida, digamos assim, comparada às outras, na questão de melhora, e que exige que o paciente se empenhe também. Não é só o psicólogo que faz o trabalho, o paciente tem que se empenhar. Como eu digo, é 50% de cada um. Primeiro vai ser feito um trabalho com o paciente de uma psicoeducação. O que é isso? Explicar para ele o que é o TDAH, o que ele tem, como que se manifesta, fazer ele entender primeiro o transtorno e como que ele pode melhorar isso. Juntamente é feito um trabalho com os pais, de apoio aos pais, e um trabalho na escola também, tentando criar um ambiente mais propício para que essa pessoa com TDAH possa desenvolver bem a sua capacidade de estudo, sua capacidade de se relacionar, enfim. Como que os pais devem lidar com essa questão em casa, então, como tu falou? Muitos pais acham que a pessoa que tem TDAH, do tipo hiperativo, ela é mais impulsiva. Então, quando bate de frente, a criança fica mais impulsiva ainda e acha que está afrontando o pai.
Não, isso é do próprio TDAH da criança. A primeira coisa que se deve fazer com uma criança que tem TDAH é não gritar, não criar ambiente de conflito, tentar conversar e tentar entender essa criança. Eu trabalho muito com tarefas de casa. O que se faz com essa criança? Bom, tu tem que fazer tal coisa para o teu pai, tal coisa para tua mãe, pega um bloquinho e anota. Anda sempre com um bilhetinho para te não esquecer. A forma que os pais vão falar com a criança também. Muitas vezes tu pedir, a criança é desatenta, o adolescente ele nem vai se lembrar do que tem que fazer. Então, dá anotadinho para ele de repente. Ó, tu tem que fazer isso, isso e isso. Pega o bilhetinho e vai fazer. E já nas escolas? Já nas escolas, os professores têm que estar um pouco mais atentos para aquela criança, para aquele adolescente. De repente, colocar ele sentado na primeira classe, não lá no fundo. Colocar perto de coleguinhas que não se mexam muito, que não levantam toda hora, que não conversam demais. Ter um cuidado especial. Ter um cuidado especial. E atividades físicas talvez melhorem no tratamento também, ou algumas outras atividades para melhorar a concentração? Não que vá ter uma relação direta que vá melhorar, mas ajuda em função da autoestima, né? E se esse tratamento não for feito, o que pode acarretar para essa criança, para esse adolescente ou posteriormente para o adulto? Como eu já te falei antes, não ter sucesso na vida profissional, trocar de curso frequentemente, não conseguir trabalhar bem e até ir para um uso de drogas. E ele é mais comum em meninos, meninas, ou isso não varia? Antes era mais comum em meninos, até pelos meninos serem mais ativos. Hoje já está parelho. E esse transtorno, então, ele pode prosseguir para a vida inteira, como tu falaste, se ele não for tratado corretamente, mas ele aparece a partir dos 7 anos, que os pais têm que estarem atentos? Não que ele aparece a partir dos 7 anos, mas ele é diagnosticado com certeza, digamos assim, a partir dos 7 anos. Mas ele pode aparecer em qualquer idade? Mas tu vê que quando bebê, a criança já pode ter alguns sintomas de hiperatividade, alguns comportamentos que te levam a crer que ela possa desenvolver uma hiperatividade. Fernanda, muito obrigada pela tua presença no nosso programa. Infelizmente, o nosso tempo terminou. O Questão Saúde fica por aqui. Se você tem dúvidas sobre saúde ou sugestões de pauta, mande um e-mail para questãosaude@gmail.com ou nos siga no twitter.com/questãosaúde. Nos vemos na próxima semana. Até lá!